Jair Ventura após o jogo, vitória 4, Juazeirense 0. Jair, parabéns pelo resultado. Havia uma insatisfação não, mas uma ansiedade da torcida por esse resultado, sabendo, claro, da importância de girar o elenco, de oportunizar. Mas você de fora, como é que estava, sabendo desses 3 empates, um início de campeonato não projetado? Verdade. O nome disso é planejamento, né? Nós tínhamos um planejamento a longo prazo. Profissionais de futebol, a gente sabia da importância de preparar uma equipe para o ano todo, não para 1, 2, 3 jogos. Lógico que quando você faz esse planejamento, o Flamengo é a lanterna do Campeonato Carioca. É o atual campeão de tudo, é difícil, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Então foi isso que a gente fez, demos rodagens, oportunizamos atletas, aqueles que estiveram melhores vão ter mais chances. Antes de vocês chegarem me perguntando A, B, C, como é que foi, não vou falar. Vocês vão ver com o decorrer do tempo, aqueles que vão jogar mais, aqueles que vão sumir, são os que não aproveitaram as oportunidades. É simples assim. Muitas vezes o treinador passa a ser injustiçado quando não coloca A, B, C, que todo mundo quer ver sempre quem não está jogando. E quando a gente bota na arena, as coisas ficam um pouco mais claras. Mas se de repente eu fizesse algumas coisas assim o ano passado, a gente estaria na Série B, né? A gente não teria o percentual de Libertadores que nós tivemos na nossa arrancada e a nossa manutenção. Então é a convicção do que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo. Lógico que a gente não ter vencido os 3 primeiros jogos nos incomodou, né, por uma série de fatores que aconteceu, mas a gente não venceu. Hoje venceu, a gente volta para a zona de classificação momentânea, né, o lugar do Vitória sempre está lá em cima, né, a gente tem que classificar para a gente buscar pelo título. Então é isso que eu penso de o que aconteceu nos outros 3 primeiros jogos, foi que a gente priorizou a parte de preparação para que a gente possa ter uma Série A que já começa agora. A gente ele joga no nosso adversário e depois a gente já tem o Remo em casa. Então, para que a gente possa estar o quanto antes preparado, já que esse ano é um ano atípico por conta desse início, né? Que é uma situação que ninguém nunca viveu, do Campeonato Brasileiro começando junto com o estadual. Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória hoje. Queria saber a sua análise do jogo e também o que esperar do Bavi de domingo aqui no Barradão pelo Campeonato Baiano. Olha, a gente fez o que todo mundo esperava do Vitória, né? Um time protagonista, um time que tomou as ações do jogo o tempo todo, que construiu um resultado elástico, criou para mais, mas já vai passar daqui a pouco, né? A gente só tem até meia-noite para depois a gente já pensar no Bavi. Bavi a gente sabe tudo que representa, já joguei, sei da responsabilidade, sei da importância do jogo, é chover no molhado tudo que eu vou falar. A gente vai encarar como uma final de Copa do Mundo, como a gente encara, sabendo que é um jogo à parte, tudo isso, clássico é clássico, e vice-versa, parará, paruru, tarará, 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 Bavi. Então é isso. A gente vai entrar pro nosso jogo aí, uma final de Copa do Mundo, pronto. Boa noite, professor. Léo Souza da Band. Parabéns pelo resultado. Queria que projetasse mais um pouco essa sequência. Hoje a estreia dos principais, né? A sua estreia também. E já entra praticamente numa sequência importante aí, com o Clássico e depois estreia no Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a estratégia aí de gestão de elenco, de minutos nesse início de temporada ainda? A gente se conhecia já? Acho que não. Percebi. Você fez uma pergunta que não é... Quem que tá aqui? Vocês podiam ter avisado a eles também, não... O menino perdeu a pergunta. A gente sempre... Qual é o seu nome? Léo Souza. Parabéns. Prazer. Seja bem-vindo. Ele não chegou e correu, ele não voltou mais, né? Que ele tentou... é você. É você voltou agora, né? Deixa eu guardar. Qual é o seu nome? Vou guardar você. Ele vai dar uma colher de saque a primeira vez. Você sumiu. Você veio só uma e sumiu. Aí é o seguinte que a gente... Me ajuda se eu estiver errado. É ele que ele gosta. Aqui a gente só fala do próximo jogo. Vamos pelo próximo então. Então, vamos, Bavi. Bora, o que você quer saber do Bavi? Ganhar o jogo, jogar pra ganhar. Gestão de elenco, minutos, força máxima novamente em campo, a tendência é essa? Surpresa. Quer a escalação? Se puder. Não, também não tem. Não tem escalação, não tem meta de quantos jogos, tantos jogos, projetar. Sempre a gente responde, agora sério, a gente responde o jogo e o próximo adversário só naquela anterior que vocês me pegam ali no início da... Agora a gente só fala de Juazeirense.
Jair, desde a reapresentação... Prendeu, né? Não vamos gastar pergunta lá. Desde a reapresentação do Vitória, né? Você já vem trabalhando e ganhou alguns reforços. Lateral direito, você ganhou 2, Matheus Silva e também o Natan Mendes, volante, zagueiro. Tá chegando outro zagueiro. Conversando com a diretoria, ainda há uma necessidade de reforços e em quais setores e em quantidade, Jair? Olha, outra coisa também que a gente não... o presidente fala, né? Acho que o Papelinho também pode falar, mas eu não gosto de falar por gestão, de quantidade de jogadores, de posições que a gente está procurando, mas com certeza a gente não fechou, né? A janela está aberta, a gente está repondo, né? A gente está repondo peças, nós perdemos alguns atletas importantes. Eu queria parabenizar o Departamento de Futebol, com o comando do nosso presidente Fábio, pelo esforço da manutenção dos atletas que foram muito importantes no ano passado, como o Eric, como o Ramon, quem mais que a gente... Baralhas, que foi nosso capitão hoje, fez o gol da permanência. Nós tentamos muito o Halter. O Halter foi meu capitão ano passado, foi meu jogador no Goiás, é um cara que eu tenho uma amizade extracampo. Liguei, perturbei ele as férias todas, mas ele estava com uma proposta, do ponto de vista dele, muito interessante. Uma proposta de 4 anos, futebol da América, né? Vai morar muito bem, lógico que não é uma liga muito, né, expressiva, ele é muito jovem, eu falei isso para ele, mas ele tinha um sonho, né? O presidente foi no limite ali financeiro nosso para que ele pudesse ficar, né? Não pense que não teve esforço, o Fábio foi no limite dentro do Vitória, a gente tem um limite, mas o Halter mesmo foi uma decisão pessoal dele de seguir novas áreas. Então a gente trouxe o Kaique para o lugar do Hiller, a gente trouxe alguns jogadores para alguns atletas que a gente perdeu. O Martínez, que está chegando, a gente trouxe para o lugar do William, né? Então, na verdade, as contratações foram reposições que a gente foi perdendo os atletas que a gente não conseguiu manter, né? Então, foi assim que a gente fez. O Jamerson voltou de lesão, então fica para o lugar do Michael, que está fazendo um bom campeonato lá, fez gol esses dias, um jogador também muito promissor, né? O outro que nós perdemos, que não foi por culpa nossa, foi do nosso lateral direito, Raul, né? Peguei ele no vestiário depois do jogo ali, falei, fica, cara, obrigado, já estou decidido, a minha família, vou voltar para o meu país, muitos anos já no Brasil, e quero desfrutar um pouco do meu país com a minha família. Nós tentamos também, ele não veio e a gente foi atrás do Mateuzinho. Então são peças de reposição. A gente teve uma lesão muito séria, infelizmente, num jogo treino com os meninos do 20, né, a situação do Renzo, então a gente vai ter que buscar um 9, agora tendo que falar alguma posição por ter essa necessidade. Então, e assim, dentro de vocês fizerem uma matemática aí de quem saiu, de quem pode chegar, a gente já consegue entender o que a gente vai precisar um pouquinho mais de uma peça ou outra para reposição. Na verdade, não é nem... são contratações, mas na verdade peças de reposições, já que saíram atletas, a gente tem que repor esses atletas, né? Jair, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Nesse início de temporada, eu queria que você falasse como é importante repetir ideias e comportamento dentro de campo ao longo da temporada, para que o Vitória venha ter uma identidade e um estilo, um modelo de jogo definitivo, independentemente de quem esteja atuando, as peças que estejam atuando. Verdade, nós tivemos bastante estreias hoje. O Kaique já tinha sido meu atleta, então já sabe um pouquinho dos comportamentos que a gente gosta. O Mateuzinho, bom, já fez o seu gol na sua estreia. Essa formação que a gente tem de segurar 3 é para dar liberdade para ele, como a gente deu pro Cáceres também, pro Ramon, né, que participou, os dois participaram de gol, o Ramon cruzamento, o Matheus com gol para dar liberdade, características desse lateral mais ofensivo. A gente tem a opção de jogar em linha de 4 também, como a gente fez no segundo tempo, já principalmente com o Natan, que é um jogador mais equilibrado, diferente do Mateuzinho. O Mateuzinho, esse cara de ataque espaço o tempo todo, muito ofensivo. Então a gente está buscando a montagem do elenco assim, com jogadores de diferentes características, para a gente ter variações também de jogo e que o treinador possa ter a opção de mudar a posição e principalmente com a característica, né? Então é importante ter sempre esse equilíbrio ali de todas as posições com jogadores de características diferentes, dependendo do que o jogo vai pedir.
Boa noite, Jair. O Araújo, Bahia Notícias. Você falou sobre opções e variações dentro da equipe do Vitória, e hoje no intervalo você colocou o Mateuzinho, né, um meia no lugar do zagueiro Edu. Queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade de formação, né, até eu percebi que o volante Kaique ele recuou um pouco mais, né, para fazer aquela saída de bola. Queria que você falasse um pouco sobre essa variação, e você citou que o Vitória está atrás no mercado atrás de um 9, né, e nessa semana o Renzo ele sofreu uma lesão e tal. Você pode falar um pouco sobre qual é a previsão de retorno do Renzo e qual a gravidade dessa lesão? Então, a situação do 9 passa pela situação do Renzo, da gente ter ligado um alerta, porque o campeonato já começa agora, o brasileiro, a gente tem um clássico também, então a gente precisa de uma reposição. O Fabrício fez ali para quebrar galho, mas não é dele, não é o 9 de origem. Então, o campeonato da Série A, você jogar o campeonato todo adaptado, só com o Kaiser. Eu era muito feliz pelo Kaiser ter feito os 2 gols, é bom para o centroavante fazer gols, ganhando confiança, ficando mais leve, né? Então, mas a gente precisa, porque vai ter jogo que ele pode sentir, vai ter jogo que ele vai cansar um pouquinho mais, que a gente vai ter que marcar um pouco mais. Hoje foi um jogo onde a gente praticamente só atacou, né? Então, dentro do jogo que a gente atacou, a gente vai ter variações, vai ter um jogo que a gente vai ter que marcar, a gente vai ter um sistema mais defensivo. Eu sempre falei isso desde que eu cheguei. Se vocês se pegarem em um único sistema comigo trabalhando, vocês vão se surpreender, porque cada jogo a gente faz uma coisa, mas quando a gente agora, lógico, ela foi muito bem falando da situação, quando você parte de uma situação que a gente teve sucesso no ano passado, né? Então, por que não dar manutenção? Mas contra o Juazeirense não precisava, mas a gente não está preparando o time para um jogo, a gente está preparando para o Bavi, a gente está preparando para o Remo, a gente está preparando, aí entra um pouquinho que você falou ao longo. Então, você desmontar uma situação, uma ideia que foi vitoriosa, que foi bem sucedida, então a gente começaria do zero. Então a gente deu sequência, o nosso departamento de futebol junto com o Fábio fez o esforço possível para manter, e a gente sai na frente quando a gente já tem uma ideia, né? Eu lembro quando enfrentei o Rogério Ceni da última vez, eu tinha 1 mês de clube, ele tinha quase 3 anos, já não sei quanto, no nosso adversário. Então, quanto mais tempo a gente tem de casa, mais a gente vai entendendo. Esses 3 jogos serviu para a gente dar minutagem para alguns, para a gente entender outros que estão mais prontos, outros não, para a gente oportunizar o Breno, por exemplo, que estava no banco hoje, que foi bem nesses jogos, e aqueles meninos que de repente não aproveitaram a oportunidade vão ter que buscar seu espaço, buscar do zero, sair do zero. E assim, a rotatividade de time grande como o Vitória é muito alta, a gente tem que estar mostrando a cada jogo, a cada dia, né? E dentro dessa avaliação nossa, na nossa percepção, a gente vai com certeza botar sempre o que tiver de melhor. Se tiver que mudar sistema, a gente vai mudar. Se tiver que jogar sem zagueiro, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com 3, 4 zagueiros, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com 2, 9, a gente vai jogar, né? Eu tô aí agora 5 jogos de fazer 400 jogos na minha carreira, e se você buscar no scout aí uma maneira que a gente sempre jogou, dá ali, né, mais ou menos igual dos jogadores, um mapinha de calor. Tem diversos. Então, tem diversos sistemas. E um dos que eu menos joguei foi a situação de 3 zagueiros, mas aqui a gente achou que era importante no momento, funcionou, e a gente vai dando manutenção. Nada disso impeça da gente tiver que mudar, como foi no segundo tempo, com a entrada do Mateuzinho e a saída, né? A gente pode fazer a saída em 3, como o Bahia faz, de repente segurando um lateral, abaixando mais o zagueiro, como a gente fez, pode fazer assim também. Vai depender da resposta dos caras, né? Se eles forem respondendo bem, a gente vai mudando. Agora, se a manutenção for bem feita, para que mudar? Então, mas a competitividade é interna, por isso que eu falo que não tem sistema definido, não tem titularidade definida também. Todos eles têm que suar e buscar os seus espaços ali no nosso dia a dia. Não tem previsão, mas não foi uma lesão simples, não. Acho que teve uma fratura, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, infelizmente, cara. Não tem previsão de volta, não. Mas não foi lesão simples, não. Professor, boa noite, parabéns pela estreia. Você falou de saídas e chegadas. Eu queria que você comentasse a situação do goleiro Gabriel também, né, que retornou de empréstimo, estava emprestado no Sport, foi bem lá, apesar da campanha do Sport. Uhum. E à medida que o goleiro Thiago Couto, que estava aqui também, o Vitória tentou a renovação, acabou que não deu certo. Queria que você comentasse, né, aparentemente o Gabriel atualmente é a primeira opção, né, para o gol do Vitória, com a lesão do Arcanjo. E aí eu queria que ele atuou com você também no Juventude em 2024. Eu queria saber se teve sua influência no retorno e na permanência dele, se ele já sai na frente também por uma vaga no time titular
com o retorno de Arcanjo após a lesão. Eu queria que você comentasse um pouquinho da situação do gol do Vitória atualmente. Olha, antes de falar do Gabriel, do Arcanjo, eu queria falar do Yuri, que aproveitou bem as oportunidades que teve, fez defesas importantes. Eu estava falando com os nossos preparadores de goleiros ali, eles estão muito satisfeitos, eu também fiquei muito satisfeito com o Yuri, queria parabenizar, né, os nossos profissionais que treinam com a mesma importância todos os atletas. E o Yuri, a gente está seguro agora, se caso a gente necessite, né, que ele tiver uma oportunidade, ele está pronto, que ele foi muito bem nesses 3 jogos, aproveitou, foi um dos que aproveitaram a oportunidade. O Gabriel, o Vitória já tinha feito a compra dele antes da minha chegada, então foi do departamento de futebol do Fábio, eu não tive participação. E agora a gente tentou o Thiago, mas foi uma situação financeira, acho que o Sport pediu também só uma situação de compra. E a gente já tem o Arcanjo, a gente perguntou, nós fizemos a pergunta do Renzo, e o Arcanjo já está treinando com bola, já está voltando, então a gente fica muito forte também com a volta. E sobre titularidade dele, para todas as posições, cada um vai ter que buscar seu espaço. E a gente quer ter essa dor de cabeça boa por posição, né? Um acelera o outro, o Jamerson com certeza vai acelerar o Ramon, né? O Natan chega, vai acelerar o Matheus, né? A gente chama ele de Matheus, Mateuzinho, o mais antigo ficou Mateuzinho, o outro é Matheus e o Mateuzinho menor também, acho que fica mais justo, Matheus o lateral. Então é bom, por isso que a gente quer mais um 9 também, caso ele fez 2 gols, chega mais um 9, ele vai ter que fazer sempre mais 2 gols, senão já tem uma sombra, né? A competitividade interna é muito importante, a titularidade não vai ter que se ganhar a todo dia. Nós somos provados, né? O Kik virou praticamente chacota no primeiro jogo, no segundo jogo ele foi aplaudido e craque do jogo com o troféu. Essa é a nossa vida. E aquilo resume muito o que é o futebol. Uma vitória na quarta, uma derrota no domingo, você já não serve, né? Por isso que a gente tem que ter tranquilidade na hora de julgar, na hora de repente bater, falar que o cara não serve, ou mesmo que é vaiado em um jogo, no outro jogo já é aplaudido. Então, convicção, calma, as avaliações vão ser feitas sem sacanagem, a gente não tem preferência por A, B ou C, de maior salário. O Kaiser não viveu um bom momento ano passado, o Renzo ganhou a titularidade, não sei se vocês lembram. E assim, cara, com coerência, o jogador entende que não está no bom momento. O Eric foi um jogador muito importante, hoje não fez a estreia que todos nós esperávamos, é do jogo. Então, por isso você tem que ter opções quando os atletas não estão no seu melhor momento, né, e briguem por posição. Então, eu nunca vou chegar aqui e falar, não, o Gabriel é meu goleiro, não, o Ramon é meu... Porra, como é que o cara que treina todo dia vai falar, pô, eu vou ficar só de sparring aqui para esse cara, para treinando, que ele é titular? Então, não. Cada um tem que mostrar cada dia, não só o chuva, que aqui não chove muito, embaixo do sol ali, todos os dias, e buscando, que o futebol é assim, como a gente falou, você tem que mostrar quarto e domingo, quinta, né? Série A tem sábado também. Então, assim, cada jogo, cada 2 jogos, 3, já jogamos até 3 vezes na semana, segunda, quinta e domingo, e tem que estar mostrando. É difícil para os caras, cara. A gente fala muito da saúde mental na vida desses caras. A responsabilidade que a gente tem de dar alegria para essa torcida, a responsabilidade, o peso que esses caras têm dentro do campo, não é fácil não, cara. E você está sempre cobrado, né? Acho que esse exemplo do que é muito recente, estou pegando o exemplo do Kik porque foi agora, acho que a gente tem que levar para as nossas vidas, né? Quando a gente falar que um cara não serve num jogo e no outro ele já é o melhor em campo, é absurdo, né? De chacota, ele ficou chacota, né? Ele foi chacota no jogo que ele fez, que ele queria matar, todo mundo manda embora, e no outro jogo ele foi o melhor, ele ganhou o troféu, pô, ele foi o melhor. Né? Então essa é a nossa vida. Então você tem que ser menos chacota e ser mais o melhor da partida para que você siga dentro dessa carreira que é assim. Você é cobrado sempre e tem que estar preparado para as cobranças, não se abater nos momentos ruins e não achar que também é o melhor do mundo nos momentos bons, né? E a gente bateu muito nessa tecla desse ano da gente ser mais equilibrado. A gente viu o que a gente é capaz de fazer nos 14 jogos finais, mas a gente sabe que já fomos para a última rodada, lembrando, com 5 jogos de vencibilidade, não dependendo mais da gente. Então, que a gente possa ter um equilíbrio maior, a gente sabe da Série A da dificuldade, mas o nosso objetivo é esse, com certeza, fazer um campeonato mais equilibrado, não escolher jogos para que a gente possa fazer o jogo de Copa do Mundo, encarar todos os jogos com a mesma seriedade. Professor, boa noite. Ícaro, canal Dinâmico. Primeiramente, feliz ano novo. Parabéns pela primeira vitória do ano. Obrigado. Eu queria saber se eu posso fazer 2 perguntas. Uma sobre o Juazeirense. Olhando aí. O Rock tá doido pra ir embora. Ele tá me acelerando lá no... Uma sobre o Juazeirense e a outra sobre o Bahia. Analista. Obrigado.
Contratar ele? Aí, olha o Antônio do lado dele, analista. O Antônio já tá cotovelando ele ali por baixo das câmeras. Vai sacar o Antônio, pô? Trabalham junto, vamos ver. Sim, professor. Ele está em eterna avaliação também. Não posso dar titularidade pro Antônio. O analista está sendo analisado, né? Com certeza. Vocês estão todos em observações. Escutou, né? Tá com sono? Vai, Ícaro, que está todo mundo querendo ir embora aí. Enfim, professor, hoje o Mateuzinho foi para o jogo de meio de campo, segundo atacante, jogando de costas para pressão, sofreu muitas faltas, saiu da pressão e gerou muitos lances. Em 2026 é possível que ele jogue na função que ele rende melhor, que é justamente por dentro. E a outra, considerando as condições do gramado e o Bahia rodando o time, é possível que o Vitória tenha dificuldades caso o Bahia joga em bloco baixo, como foi na segunda final do Baiano ano passado, que o Bahia só veio para se defender, e o Bahia seja um time de mais transição, considerando Nico, Eric, Cauê Furquim, Ademir, Eric Pulga, jogadores de mais velocidade? Obrigado. De nada. Vou começar pela última, não vejo o Bahia jogando assim. Eles não têm o investimento que tem para jogar dessa maneira. Não acredito eles dando a bola pra gente em nenhum momento do jogo. Aquele jogo eles tinham a vantagem do primeiro jogo, então é isso que eu quero, que muda um pouquinho, né? Nós como treinador a gente muda a estratégia de acordo com a necessidade. Então, para você ver que quando a gente fala que a gente faz coisas diferentes em circunstâncias diferentes, acho que esse jogo fica claro. Mas se pegar o Bahia, ele joga para propor muito mais do que uma decisão, mas ali era uma decisão. Né? O Vasco agora está vendo a Copa do Brasil, o Diniz não saiu uma bola curta. E o grande foco do Diniz é saída curta, mas de acordo com uma final, nas circunstâncias. Eu perdi uma quarta final para Libertadores pro Grêmio, o Renato fez um gol, 1-0, olhei para ele, ele substituiu, botou, fez assim, ó, linha de 5, acabou o jogo. Acabou o jogo, furou a bola. Eu joguei melhor e eu fui para casa, ele foi campeão da Libertadores. E aí, ele é retranqueiro? E o Renato é retranqueiro? Não. Ele é estrategista. Naquele momento ele fez a linha de 5 e ganhou o jogo. Eu tive 2 bolas na trave, um gol cara a cara com o Pimpão, perdi o jogo. Então é estratégia. Se o Mateuzinho pode jogar em todas, aberto por dentro, segundo volante. A gente botou até ele para circular um pouquinho mais, pode jogar. Versátil, jogou de lateral esquerdo antes da nossa chegada. Jogou de lateral esquerda. Então, esse é o Mateuzinho. Começou muito bem e aqueles que estiverem bem com certeza vão ter mais espaço. O Mateuzinho é o maior exemplo de um cara que é um ídolo, tem uma representatividade muito grande e me surpreendeu de maneira positiva como ele é no dia a dia. De não ter vaidade de ser aquele cara que tem que jogar, de ter mudado o rosto com a nossa chegada mesmo não perdendo a titularidade. Então esses caras assim ficam no nosso radar, são os caras que sabem da importância do grupo, ele sabe do peso que ele tem aqui e sabe da importância dele, né? Eu falei, o Fábio fez quantos jogos comigo ano passado? Fabrício. Ele fez 30 minutos. Pronto, quando a gente lembrar de chegar no final que não seja esse ano, final do ano, precisando de novo, um jogo decisivo, vai passar na TV, na rádio, vocês vão estar falando de quem? Quem foi que participou? O Fábio. Ele foi 30 minutos e deu uma assistência para um gol mais importante nosso do ano. Então pronto, então assim, a importância de você jogar 5, 10, 15, ser titular e não ser titular, ele entrou para a história com a imagem dele e os caras que tiveram mais minutagem no ano todo não participaram do gol. Então pronto, então eu falo sempre para eles que a importância de todos é independente de quantos minutos. E eu queria parabenizar em público o Mateuzinho, que agora o Mateus é o lateral, por isso, por ele ser sempre o mesmo cara, alegre, treina, bota de volante, vai, um dia a gente bota, ele vai, que tá para ajudar botando Vitória acima de tudo. Tinha um treinador que me treinava que dizia assim, nem sempre quem fazia o gol era totalmente importante, né? Geralmente aquele cara que dá o passe, que faz alguma coisa. Mas eu queria fazer o seguinte, apesar de ser um primeiro jogo... Tinha um treinador quando você era jogador, isso? Não, deixa eu só entender o contexto. Eu fui profissional. Ah, não. Mas a Taça Rede Bahia... Eu tenho um jogador e tenho um analista, é foda aqui, vocês são muito importantes, cara. A Taça Rede Bahia de futsal... Não chamou, não. A Taça Rede Bahia de futsal tá aí pra comer água. Pronto, até hoje. Mas assim, ó, apesar de ser um primeiro jogo, não pode se dizer muita coisa durante a temporada. Né? Não era 9, não. Jogava de pivô.
Ah, viu? 9. Salão? Também. Aí, Emílio. Não lembra dele, não? O Emílio foi treinador de salão há muitos anos. Também. Mas, apesar de ser um primeiro jogo, não pode-se dizer o que vai acontecer mais para frente, mas eu queria saber, mediante algumas estreias e o período de treinamento, o que é que dá para você já dizer assim que não precisa voltar a estaca zero? Porque geralmente sempre na primeira temporada, às vezes o treinador acha que não surtiu muito efeito algum jogador, alguma movimentação, algum posicionamento. Eu queria saber de você, partindo do jogo de hoje, desse período que você tem de treinamento, você pretende alguma coisa ali fazer de sair da estaca zero e dizer, isso não deu certo, vou poder fazer isso aqui deu certo, então daqui eu não preciso me preocupar, vou pensando numa outra situação. Eu queria saber o que esse jogo de hoje dá um ponto de partida para o restante da temporada. Sim, certeza. Nós temos agora com mais tempo um pouquinho de novos comportamentos para a gente implementar, já que a gente estava no limite dos resultados do ano passado, e por a gente não começar da estaca zero, como você bem falou, a gente tem muitas coisas, a gente tem que dar manutenção para que sejam repetidas, automatizadas como comportamentos em todas as fases do jogo, mas também botar algo a mais, né? Aquele Dendê que a gente fala aqui da Bahia, implementar coisas novas que a gente não teve tempo de fazer, a gente teve que priorizar algumas coisas que eram para aquele momento decisivo que nós pegamos. Então, com certeza, apesar do campeonato começar agora, a gente vai ter uma parada da data FIFA, né? A gente teve um tempo bom de adaptação, principalmente para os meninos que estão chegando, Richelli, Matheus, né? O Kaique não, que já foi meu atleta, sai na frente um pouquinho, que já sabe o que eu penso, né? Mas o Matheus lateral, né? E o Richelli que chegaram, o Natan, que ainda não fez a estreia, enfim, esses atletas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Tem algumas coisas que já aconteceram no jogo que a gente vai corrigir, que o Antônio faz uma edição de vídeo onde a gente faz o treino em sala, onde a gente faz a correção, por eles não conhecerem um pouquinho o que tem que ser feito em cada estratégia nossa, em cada comportamento treinado. Né? Isso com o tempo, né? Mesmo com os jogos a gente consegue fazer na sala, adaptar, e essa situação de visualizar junto com a oratória é muito importante, né? Lógico que com treino em campo também para automatizar, mas sua pergunta é muito boa. Quando a gente não parte do zero, a gente consegue implementar com ideias novas. Hoje aí, pedi até licença aqui aos colegas, uma demanda do Nacional. Em 2026, pela primeira vez, o Brasileirão vai ser jogado de janeiro a dezembro nesse ano. O que é que muda para a disputa? Cara, é o que você falou. É uma grande incógnita para todos nós, porque nunca aconteceu. Então, assim, eu tenho que falar de uma coisa que eu nunca vivenciei. Né? Eu até brinco, né? Quando a gente chegou aqui, que a gente falou, mas a situação difícil que tá, mas era a quinta vez que eu estava disputando aquela situação que eu estava disputando, então é uma coisa que a gente já tem um pouquinho mais de sabe como funciona. Agora, uma situação que nunca ninguém fez, então vai ser difícil a gente saber precisar, vai ser uma experiência nova, e no final do ano a gente vai conseguir te falar se foi bom ou ruim, mas eu juro que eu não tenho ainda opinião formada, assim, sabe? É muito difícil para a gente nunca ter vivenciado, mas vamos analisar. Mas vai chegar um momento que vai encavalar, né, com o campeonato, não vai ter jeito, o Campeonato Baiano. Eu deixei bem claro hoje ali quando eu falei antes do jogo, que a gente em nenhum momento deixou o Campeonato Baiano de lado. A gente sabe da importância do respeito pela competição, dos nossos patrocinadores, a gente vai levar a sério sempre, mas como você falou, por conta da mudança da CBF, a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro, né, a sua importância para nós, né, porque financeiramente, principalmente, uma queda, a gente sabe, a gente está falando menos 50, 60, 70 milhões aí no ano, então a gente sabe da importância. Então, no momento que bater datas, não vai ter jeito entre baiano e brasileiro, a gente vai ter que priorizar o brasileiro, mas levando com seriedade, com os meninos que foram, o Yuri, o Rodrigo, que está ali na beira do campo, estava chateado por não ter conseguido a vitória, agradecer ele também, que fez o máximo aí para os meninos, né? Algumas vezes não tinha nem o número de jogadores possíveis no banco, né? Porque a gente priorizou a preparação, mas que a gente possa conseguir a classificação, conseguindo a classificação, homenagear eles também. A gente ainda não conseguiu, estamos longe disso, e que seja o mundo ideal, a gente consiga classificar, né? Chegar à nossa final para disputar, e a gente também consiga iniciar bem o brasileiro, que assim, não vou falar de jogo a jogo, como eu brinquei com
o nosso colega aqui, mas a gente sabe que nosso início de tabela é muito difícil, né? Se vocês olharem aí, é bem difícil. Então, priorizar para que esses pontos, os 3 pontos, né, são os mesmos pontos. Se a gente empatasse aquele jogo do Vasco, que na minha humilde opinião não foi pro quem foi expulso, o Walter ter sido expulso, aquele lance acontece 1000 vezes e ninguém nunca expulsou um cara por empurrão com a bola parada. A gente não foi para a Sul-Americana por causa de números de vitórias. A gente ficou com o mesmo ponto que o Vasco. Então, com o empate, aquele empate no jogo, um confronto direto, a gente já estaria numa Sul-Americana. Então, para que caso aconteça erros, que naquela minha humilde opinião foi um erro de arbitragem, que não era para ele ter sido expulso, não tirando o mérito do Vasco, a gente poderia estar disputando uma Sul-Americana. Então, levar com importância e seriedade todos esses jogos já desde o início, porque eu não sei se eu aguento mais um último jogo igual aquele, não, meu irmão. Eu voltei das férias, parecia que ainda estava jogo aí. Foi foda. Fechou, gente? Fechou. Boa noite, gente. Feliz ano para todos, prazer em revê-los. A presença e vamos descansar. Qual é essa? Agora, criador. Avalanche, a melhor torcida organizada da Salvador, Bahia.